Fala pessoal, meu nome é Cícero Neto e hoje a gente vai falar sobre a mulher de Caim. Eu estava dando aula numa escola bíblica e uma irmã muito querida, muito preciosa, levantou a mão e disse assim: eu tenho uma dúvida há muito tempo já que eu carrego essa dúvida. Se Adão e Eva tiveram apenas Caim e Abel de filhos e Caim matou Abel, depois a Bíblia diz que Caim foi para outra terra e aí lá ele se casou. Ora, com quem que ele se casou lá se Adão e Eva só tiveram Caim e Abel? Essa é uma pergunta, na verdade, muito comum. Eu já ouvi ela várias vezes. E eu disse para a irmã e quero compartilhar com você também hoje aqui. Então, assim, uma das primeiras coisas que eu considerei com ela foi a questão da cultura mesmo, né? Cultura judaica, cultura oriental, muitas vezes omite a figura da mulher. Mas posteriormente eu mostrei para ela que na Bíblia mesmo diz que Adão e Eva teve outros filhos e filhas. Lá no capítulo 5 vai dizer que Adão e Eva gerou a Sete e depois disso teve filhos e filhas. Muito bem, então Adão e Eva não tiveram apenas Caim, Abel e Sete, eles tiveram outros filhos e filhas. E aí um detalhe muito interessante, muito importante, é o seguinte: a gente tenta interpretar esse texto e outros, toda a Bíblia, a partir do nosso contexto, a partir da nossa cosmovisão. E a gente pensa então em idade, a gente pensa 80, 90 anos no máximo, quando a gente vai pensar em idade do homem, da pessoa, de quanto alguém pode viver. Mas fato é que aquelas pessoas, aqueles primeiros homens viviam 400, 500, 600, 700, 800 anos. Matusalém, o ano mais velho que já existiu, segundo a Bíblia, mais de 900 anos. O que ocorre é que, quando a Bíblia diz Caim saiu, foi para outra terra e lá se casou, quando a gente lê o texto de forma corrida, parece que um fato se sucedeu ao outro meio que instantaneamente. Mas isso não aconteceu necessariamente. Pode ter ocorrido aí um espaço de tempo grande até Caim chegar na outra terra e então naquela outra terra se estabelecer para então se casar. O que é tempo suficiente para outras mulheres, irmãs mesmo de Caim, filhas de Adão e Eva, terem crescido, terem ido para lá também e ele ter se casado. Pois bem, essas coisas são muito importantes porque eu já ouvi gente explicando esse texto com diferentes vertentes. Uma delas foi a seguinte, que Adão e Eva então tiveram outros filhos e filhas antes de pecarem. E uma outra vertente, que eu já ouvi também, o camarada disse que Deus não criou apenas Adão e Eva ali. Ele criou Adão e Eva aqui, mas criou também outros casais, outros homens, não é, em outros lugares. Bom, qualquer uma das duas vertentes eu desacredito, porque a Bíblia diz que o pecado veio de um só homem. Romanos vai dizer que o pecado entrou na terra por um só homem, assim como a graça, a salvação também por um só homem, esse Jesus Cristo, e o pecado, portanto, entrou através de Adão e Eva. Então assim, a gente não pode admitir que Adão e Eva tiveram outras filhas, outros filhos antes de pecarem, porque aí esse filho nasceria sem pecado, portanto puro, e aí se ele viesse a pecar depois, ok, mas se não viesse também, independe, seria uma outra linhagem de pecado ou seria uma outra linhagem pura. Isso é inadmissível biblicamente falando. E a gente também não pode acreditar que Deus não criou apenas Adão e Eva, mas criou outros ali, porque do mesmo modo, o pecado veio de um só homem. Então, quando esses outros pecaram, quem são as gerações de cada um deles? A Bíblia diz que todos viemos de um só homem e o pecado entrou por um só homem. Então, com quem Caim casou naquela outra terra? Caim casou com uma irmã sua, filha de Adão e Eva, que depois foi para lá também. Valeu, gente! Espero ter abençoado a sua vida. Se você curtiu, dá um like aí, compartilha e se inscreva no canal se você quer aí assistir outros vídeos. Deus abençoe, grande abraço, valeu!